Povo lindo de Deus, hoje nós queremos fazer uma reflexão. Antes de tudo, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao meu canal. Inscreva-se e ativa o sininho. Como sempre, essa palavra. Gente, hoje eu quero deixar uma meditação da palavra de Deus. Hoje pela manhã eu estive mergulhando na palavra e eu quero compartilhar com vocês esse texto que eu estava lendo. Um texto da palavra muito conhecido, que é Jó, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, né? A história de Jó é uma história muito interessante, porque é uma história de um sofrimento profundo. Jó passa por uma situação muito complexa. Um homem que vivia na terra de Uz, no Oriente, o homem mais rico do Oriente, a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente, ou seja, era um homem muito rico. E o autor Charles Winson, que tem o livro Heróis da Fé, tem uma série de livros, ele tem um livro falando sobre Jó, e é muito interessante porque nesse livro ele destrincha capítulo por capítulo e versículo por versículo, isso ele dividindo em cenas. Muito bom esse livro, eu super indico. E quando eu olho para a história de Jó, eu vejo uma história de um sofrimento muito profundo. Eu confesso que hoje em dia nós temos essa dificuldade de lidar com o sofrimento, porque a imagem que nos é vendida é que a vida ela é ausente de sofrimentos. Ou seja, não existe sofrimento na vida, principalmente em redes sociais. Se você abrir as redes sociais, a maioria das pessoas, elas vão compartilhar momentos felizes, momentos de alegria, momentos de confraternização, momentos em que se sentem mais ricos, mais bonitos, mostra a sua melhor performance. Mas a vida, ela continua a mesma. A vida, os desafios da vida, eles continuam o mesmo. Nós somos provados e a vida ela é cheia de adversidades e surpresas. O próprio Jó, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu? Ou seja, porque o homem nasce, Deus encobre o que ele vai passar. Ou seja, nem tudo que nós vamos passar nos é revelado. E aqui no capítulo 1 diz que Jó era íntegro, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, era um homem de características muito perfeitas, né? Muito bonitas. Se você olhar um homem fiel, um homem íntegro, um homem vigilante que se desviava do mal, um homem que sabia adorar a Deus, sacrificar, reconhecia a soberania de Deus. Um homem que mesmo diante da riqueza não era soberbo. Pelo contrário, era um homem que quando os seus filhos faziam um banquete, ele adorava a Deus, ele sacrificava com medo que os seus filhos diante da bebida blasfemasse, pecasse, ferisse a santidade de Deus. Esse era Jó, um homem temente ao Senhor, um homem crente de verdade. E a Bíblia diz que certo dia há uma reunião nas regiões celestiais. Nós vemos aqui agora o campo da espiritualidade, do mundo espiritual, porque ele existe. O mundo espiritual é mais real do que você imagina, do que você pensa. E no mundo espiritual, Satanás se apresenta no meio dos anjos e Deus, através da sua onisciência, já sabe a sua intenção. Observaste meu servo Jó, temente, fiel, que se desvia do mal? E ele diz, sim, com tudo que ele tem, abençoaste, desse tudo para ele, é fácil ele ser crente. Os argumentos mais baixos Satanás usa para afligir a Jó. Mas Deus, em sua onisciência, o Criador da nossa humanidade, da nossa existência, o nosso formador, o nosso Pai, que é Deus, ele nos conhece, ele sabe o que permite. Às vezes, nos é desconhecido as permissões de Deus. As permissões de Deus nos é desconhecido. Mas
Deus, ele conhece todas as coisas. E Satanás sai, Deus permite que ele toque. E ali começa a acontecer muitos eventos contra a vida de Jó. Os ventos sopram, os sabeus atacam seus animais, o fogo consome seus animais, o vento que vem do deserto mata todos os seus filhos, ou seja, Satanás usa pessoas e Satanás usa elementos da natureza para afligir a Jó com permissão de Deus. E a palavra diz que em meio a esse caos, Jó rasga as suas vestes e adora a Deus. Adora a Deus e ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O que é que ele quer dizer? Eu nasci nu e volto para o pó da terra nu. Eu nasci sem nada. Eu vou voltar para lá sem nada. E o interessante é que o versículo 12 diz, Jó diz, em tudo Jó, o livro de Jó diz, em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó poderia ter pensado assim, Deus, o que é isso? Por que isso? Por que tu estás permitindo isso? Porque o Senhor permite esse acontecimento, porque o Senhor permite que isso aconteça na minha vida. O Senhor é o causador primário disso tudo. Em sua soberania eu entendo que o Senhor é causador primário. Não, Jó não atribui a Deus falta alguma. Ou seja, ele não culpa a Deus. Ele não chega e diz assim, foi Deus que fez isso e eu não quero mais servir a esse Deus. Existem pessoas que, diante da luta, diante das adversidades da vida, elas atribuem a Deus a falta, as angústias, o período difícil que está passando e abandona a fé e cai na fé. Na verdade, pessoas assim não têm a sua fé arraigada em Deus, nem na palavra. O seu olhar está voltado para outro lugar. Mas nós, quando estamos com o olhar preso em Deus, o olhar fixo em Deus, nós não esmurecemos. Jó, em meio a todo o seu sofrimento, porque a última investida de Satanás, quando ele vai de novo diante de Deus, é que toque na sua saúde, é que toque na sua pele. Jó foi invadido por úlceras malignas. Alguns historiadores acreditam que Jó foi tomado por uma doença chamada elefantíase grega ou um câncer de pele em um estágio muito agressivo. Mas era uma situação tão difícil que ele se coçava com caco de telha. As suas unhas caíam, a sua carne cheirava mal. Ele morava em uma casa, tinha muitas propriedades, morava em um lugar que tinha luxo para a sua época. Ele era considerado e comparado com um sheik árabe. Para você ter noção da riqueza de Jó, ele agora vai morar em um lugar afastado da cidade. Ele agora vai morar numa espécie de lixão e ele fica coçando a sua pele com um caco de telha. É um sofrimento intenso, é um fato isolado da Bíblia. Eu não vou dizer a você que todas as pessoas, todos os cristãos, que todo ser humano é capaz de suportar um tipo de prova como essa, mas uma coisa eu digo, nesse livro nós podemos ver a soberania de Deus. O quanto, quando nós pensamos que Deus está ausente, Deus está presente. Jó, por muitas vezes, chorou, expôs a sua dor, porque também é justificável Jó expor a sua dor, falar da angústia que estava sentindo. E naquele momento, tudo que ele podia era expor a sua dor, era gritar, era dizer, meu Deus, para que eu nasci? E posteriormente, o livro de Jó é um livro muito grande. Se você não leu, eu convido você a ler, mas ler com muita paciência, né? O livro de Jó é um livro muito grande e nós temos que ter muito cuidado ao ler, assim, cuidado na questão de saber ler com calma, procurar compreender, porque é um livro poético, tem algumas partes poéticas, né? Poesia e outras partes são em prosa. Então, assim, você tem que mergulhar mais com muito cuidado. Mas no capítulo 42, né?
Deus fala com Jó. No capítulo 40, Deus também fala com Jó. Deus quebra o silêncio e começa a fazer uma série de indagações a Jó. Uma das indagações que me chama a atenção é quando Deus diz assim para ele: onde estava tu quando eu fundava a terra? Então, Deus, ele é soberano, diante dele não temos argumentos. Por mais feridos que estamos, por mais triste que estejamos, não temos argumentos diante de Deus. E no capítulo 42, Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Reconheço diante de ti a tua soberania, o teu poder, a tua autoridade, tudo que tu és, eu reconheço. E me coloco diante de ti como pó, como cinza. Ei, Deus tem o controle da tua vida. Deus é soberano na minha e na sua vida. Deixa Ele guiar o teu barco. Ele vai te guiar por caminhos que muitas vezes você vai dizer assim: meu Deus, por que isso? Há um propósito de Deus. Talvez você não entenda o sofrimento da humanidade, o sofrimento por causa da queda adâmica, do pecado, por causa de Satanás também, as adversidades que nós passamos, mas há uma coisa, algo que nos conforta. A cédula que nos era contrária já foi cravada, pregada na cruz do Calvário. Cristo já morreu por nós. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se nós pecamos, nós temos um advogado. Ele é o Senhor que cura feridas, que sara, que trabalha, que faz obra. Ele faz a ferida, ele mesmo limpa, ele mesmo sara. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Compartilhe esse vídeo. Manda para aquela pessoa que não entende o sofrimento que passa. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.